Olá, mais uma vez, seja bem-vinda. Nós vamos hoje dar continuidade aos vídeos da série Você Sabia? Você sabia que você, mesmo tendo pressão alta, pode cuidar de você na menopausa? É isso mesmo, hoje o tema é pressão alta e menopausa. Como fazer para lidar com esse fator que muitas mulheres às vezes ficam em dúvidas, preocupadas e não sabem. Será que a gente pode fazer todo e qualquer tratamento quando a gente está na menopausa, né? Será que a pressão alta permite que você faça toda e qualquer forma de tratamento? Bom, vamos descobrir. Eu sou a doutora Elisa Alencar, ginecologista, expert em cuidados femininos da menopausa e, como eu já falei, hoje nós vamos tratar de um assunto chamado pressão alta e menopausa. Você sabe o que é pressão alta? Antes de tudo, eu quero explicar o que é pressão alta, porque muitas pessoas não sabem, simplesmente vão ao médico, o médico coloca aquele aparelhinho, né, com o aparelho de medidor de pressão, que a gente chama de esfigmomanômetro, nome esquisito, e aí sabe que o normal ali é 12/8, às vezes a pessoa tem uma pressão aí em torno de 10/6, 11/6, e acha que aquilo é normal para ela, só sabe que aquilo é o normal e não sabe nem o que é pressão alta, o que é pressão, na verdade, né? O que é que a gente mede isso. Então, vamos entender uma coisa. Um exemplo muito simples e muito fácil é a gente pensar numa mangueira ligada numa torneira. Se você coloca na saída dessa mangueira algum obstáculo, você vai perceber que o jato de água que vai sair ali vai ser um jato mais forte. Então, a mesma coisa de você pensar isso como pressão. Se você tem um sangue fluindo ali na mangueira, no caso seria, né, nos vasos, e ali de repente começa a ter algum fator que vai fazer com que essa pressão seja mais elevada ali dentro do vaso. Então, se você pensar ali, se você obstruir um pouquinho, né, vamos voltar para a mangueira, essa mangueira, você vai ter uma pressão mais aumentada. Se você obstruir mais ainda, a pressão é mais aumentada ainda. Então, na verdade, a pressão dentro do sangue, dentro dos vasos, é a pressão que o sangue vai fazer dentro desses vasos. E isso vai mudar em decorrência de alguns fatores. Às vezes a pessoa, vamos imaginar que aqui está o vaso, tá bom? Então, o seu sangue está passando aqui dentro, ele tem esse calibre. Se por acaso você tiver um calibre diminuído para a mesma quantidade de sangue, vamos pensar, naturalmente o que vai acontecer? A pressão vai aumentar. E se para a mesma quantidade de sangue você tem esse calibre, de repente o calibre aumenta, a tendência dessa pressão é diminuir, né? Então é mais ou menos o que acontece mesmo conosco, e a gente tem fatores que vão fazer com que haja essa vasoconstricção ou essa vasodilatação, né? E vai fazer com que a pressão aumente ou diminua. Então, isso é pressão. E quando a gente mede isso, que é a tensão do sangue na parede desses vasos, é o que a gente chama de pressão arterial, nesses vasos, no caso das artérias, né, o que a gente está medindo, a gente vai ter valores que são aproximadamente os valores normais de aproximadamente 120/80 milímetros de mercúrio. 120 é o que a gente chama de pressão arterial sistólica e o 80 é o que a gente chama de diastólica. Existem algumas pessoas que vão ter uma pressão arterial mais aumentada ou mais diminuída de acordo com a sua mesma, com o seu corpo mesmo. Então, por exemplo, às vezes as pessoas são menorzinhas, pequenininhas, vão ter pressão arterial menor, e outras pessoas já têm uma tendência, uma estrutura maior, a ter uma pressão arterial um pouco maior. Mas quando eu falo um pouco maior, a média ou menor, a média é essa de 120/80. Então, se você pega uma pessoa aí que tem uma pressão arterial, por exemplo, de 100/60, e a vida inteira a pressão arterial dela é 100/60, beleza, a pressão arterial daquela pessoa é 100/60. E daquela outra pessoa que às vezes é um pouco mais, né, assim, mais troncuda, maior, mais alta, às vezes a dela é 125/85, e aquilo ali 120, 130/85, e o normal dela é aquele ali. Então, beleza. Então, a gente já sabe que cada um vai ter uma pressão arterial normal para si próprio, tendo uma média aí de 120/80. E é muito comum, à medida que a gente envelhece, a gente ter algumas
dificuldades de controle dessa pressão arterial. A grande verdade é que a principal causa de hipertensão arterial é o que nós chamamos de idiopática. E o que é idiopática? Idiopática é aquela que a gente não sabe por que acontece. Infelizmente é isso, a gente não sabe dar causa para ela e ela é chamada de idiopática. Na medicina é assim, quando a gente não sabe por que veio, a gente chama de idiopática. Então, a maioria das vezes, a pressão arterial aumentada, ela é de causa idiopática. Então, pode ser que você tenha aí um fator familiar para ter pressão alta, às vezes você tem a sua mãe, o seu pai, ou às vezes você nem tem ninguém na sua família e de repente sua pressão aumenta, enfim. O que você tem que fazer? Você tem que cuidar, lógico, dessa pressão arterial. E por que existe muitas vezes essa dúvida em relação à pressão arterial e o tratamento da menopausa? A grande verdade é que tudo vai depender também do tipo de tratamento que você e seu médico vão escolher para você fazer na menopausa. A pressão arterial pode descontrolar quando você faz uso de hormônios sintéticos, especialmente aqueles que são via oral. Então, assim, o que a gente recomenda para quem tem pressão alta? Você, se tiver e quiser fazer reposição hormonal, de um modo geral, você não vai ter uma contraindicação absoluta, a não ser que você tenha níveis de pressão arterial que são extremamente elevados e de extremo difícil controle. Se for assim, a gente já vai ficar muito preocupado em fazer a prescrição de uma medicação hormonal. Agora, caso contrário, se você tem uma pressão arterial que é controlada mesmo com o uso da medicação, a sua contraindicação é relativa. E eu já falei, existe uma tendência a gente fazer uso hoje em dia de reposição hormonal transdérmica, que é aquela que a gente faz através da pele, ou então de reposição hormonal através do implante, que a gente faz uso tanto no transdérmico quanto no implante, que é aquele que vem embaixo da pele, a gente faz uso de hormônios bioidênticos ou isomoleculares, que são hormônios sintéticos sim, porque não existe hormônio natural, a não ser aquele que o nosso próprio corpo produz. É muito importante sempre ressaltar isso, o hormônio natural é só aquele que é o seu. Agora, tirando isso, são hormônios sintéticos e existem alguns medicamentos ou algumas plantas, são fitoterápicos, que são provenientes da natureza e aí vai ser um tratamento natural da menopausa, mas o hormônio mesmo é só aquele que é seu, o hormônio natural é só o que o seu corpo produziu ao longo da vida. Então, enfim, voltando ao assunto, como a gente já tem uma tendência a fazer o hormônio bioidêntico e você vai fazer o hormônio transdérmico ou aquele que vai debaixo da pele, que é o implante, você pode ficar mais tranquila. Por quê? Porque o hormônio que é usado via oral, aquele que geralmente se usava antigamente, que hoje ainda se usa muito, mas esse hormônio, a metabolização dele dentro do nosso corpo é uma metabolização que passa pelo fígado. Aí é a nossa preocupação. Existe um sistema no fígado chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona. E esses hormônios via oral, eles vão entrar dentro, vão alterar aí esse sistema, fazendo com que a gente tenha maior produção de aldosterona, e a aldosterona faz com que nosso organismo reabsorva mais sal e mais água. E isso faz o quê? Isso aumenta a pressão arterial. Então, muitas vezes você tem uma pressão arterial que está controlada e você começa a fazer reposição hormonal via oral e você pode piorar a sua pressão arterial. Então, não é impossível, às vezes tem pacientes que a gente consegue, quem quer fazer uso desse tipo de hormônio, às vezes a gente consegue sim fazer sem preocupação, né? Mas primeiro precisa fazer um controle. Então, se você for entrar com medicação via oral e você tiver pressão alta, mesmo que você tome o remédio, você tem que fazer controle da sua pressão e perceber se ela não vai ter nenhuma flutuação, tá bom? O ideal é fazer transdérmico, é aquele em forma de adesivo, ou é aquele, no caso, o cremezinho que a gente passa, que é o melhor, na minha opinião, que a gente vai fazer o uso do bioidêntico, mas aqui eu tô falando também do adesivo, porque ele não é bioidêntico, mas ele é uma forma de reposição hormonal também, e aí você vai ter mais tranquilidade em relação ao aumento da pressão arterial. Você não vai ter preocupação em relação à pressão, porque a sua pressão, ela não vai, o medicamento, o hormônio não vai passar lá pelo fígado, não vai ter essa metabolização hepática, interferindo na produção aí desse ciclo, né, esse ciclo de renina, angiotensina, aldosterona, e não vai aumentar a pressão arterial.
tá bom? Então, não tem por que não tratar da menopausa se você tiver pressão arterial, você sabia? Você sabia o porquê que você pode cuidar da sua menopausa e, se for o caso, fazer sim uma reposição hormonal, mesmo com a pressão alta? É por isso, é porque existem formas diferentes de fazer e que vão te trazer muito mais tranquilidade. E já fazendo aqui um parêntese, por que não falar? Diabetes é a mesma coisa. Se você tem uma descompensação glicêmica, se você preocupa, você tem seu médico já falou para você que você está pré-diabética, às vezes você tem uma resistência à insulina aumentada, você sim tem que ter cuidado com esse tipo de medicação, essa medicação que vai via oral. Agora, a medicação que é transdérmica, mais uma vez eu repito, se for os hormônios bioidênticos, se for o implante, você não vai ter alteração da sua glicemia, você pode ficar tranquila de forma significativa, você vai poder fazer os seus exames e você vai ver que você vai conseguir controlar bem também, porque você não tem essa metabolização hepática, onde várias substâncias aí que são também produzidas no fígado, que vão interferir muitas vezes com o controle da sua glicemia, tá bom? Então, você tem pressão alta, tem diabetes, se tiver que fazer reposição hormonal, não se preocupe, tem jeito. Só precisa procurar ajuda especializada e de uma pessoa que entenda de tratamento de menopausa para que você não descompense a sua pressão arterial, tá bom? Então, esse é o Você Sabia de hoje. Um grande beijo, um grande abraço. Continue firme aí para você sempre estar recebendo um conteúdo bem legal, bem prático sobre a sua vida na menopausa. E não deixe de deixar seu comentário, fala aí o que você achou desse vídeo, se ele foi importante, se ficou alguma dúvida, vai ser um prazer poder responder. Quem lê aí, quem acompanha, sabe que eu procuro fazer o máximo para responder todo mundo que eu posso. Um grande beijo no coração, até o próximo vídeo, tchau, tchau!